É mostrar para a gente que é possível desenvolver uma tecnologia social que articule a alfabetização com atividades de organização e geração de emprego e renda, né? Eu acho importante sublinhar o caráter organizador da atividade, né? A atividade não apenas ofereceu uma técnica, no caso a leitura escrita, mas também criou condições para um outro nível de articulação das pessoas. E essa articulação é fundamental para a defesa de direitos e garantia de direitos. O desafio que fica para nós, responsáveis pela política pública, é fazer com que essas pessoas possam prosseguir seus estudos. E as condições brasileiras hoje, boa parte dos nossos municípios, principalmente na área rural, é a falta de alternativa para continuidade. Então eu acho que o projeto, ao mesmo tempo em que nós festejamos o sucesso, que me parece bem evidente, o projeto nos coloca a responsabilidade de garantirmos o direito dessas pessoas a prosseguir nos estudos. Eu escrevi e lia meu nome só. Saí da escola por motivo que meu pai faleceu e minha mãe ficou com 7 filhos para cuidar de todos. Aí nós tivemos que abandonar os estudos para trabalhar, para ter o sustento na nossa mesa, porque só ela sozinha ela não dava conta. O retorno meu foi a força de vontade de aprender a ler e escrever, para não ser assim, eu ter mais facilidade da convivência com as pessoas, aquela vontade de comunicar com as pessoas através da escrita, porque antes eu não sabia. Para mim foi muito gratificante, porque hoje eu sei escrever uma carta, sei fazer um bilhete, sei como comunico as pessoas através da escrita, viajo. Hoje eu posso viajar para qualquer parte desse Brasil nosso, que eu não preciso mais de um guia para poder me auxiliar, que eu chego em qualquer um terminal de uma rodoviária e eu sei tomar um ônibus, sei descer no meu destino certo. O que eu quero para o futuro é ter uma vida melhor, uma vida mais digna e ser assim, e ser visto como um cidadão brasileiro, um cidadão de verdade, como antes eu não era visto. A grande questão é que para você fazer o trabalho com a alfabetização de jovens e adultos, Paulo Freire sempre recomendou que a gente trabalhasse com a realidade dos alfabetizandos. Então, para isso, ele deu também a sua sugestão, que a gente deveria fazer um levantamento um levantamento vocabular dos alunos, uma pesquisa do universo vocabular, e nessa pesquisa a gente retirasse que palavras a gente poderia utilizar para respeitar essa realidade dos alfabetizandos. E essa pesquisa você teria que selecionar as várias palavras com 3 critérios. O primeiro critério é que a palavra tivesse força na realidade. O segundo critério é que essa palavra pudesse ser figurada, pudesse desenhar, apresentar num cartaz. E por fim, o último critério, que a palavra contivesse as dificuldades da língua. Então isso foi muito bom, porque acabou unindo. Quando a pessoa olha para um cartaz, a palavra escola, ela é uma palavra que dá muito debate, mas se a pessoa olhar para a palavra trabalho desenhada no cartaz, é uma outra discussão muito importante, porque vai mexer direto com a vida deles. Tudo isso é discutido, assim como é discutido também palavras organizativas, como associação, que as pessoas reclamam muito de várias situações difíceis na comunidade, então você trabalha. Para o trabalho ser significativo, você alfabetiza com essas palavras, eles vão formando palavras, eles vão trazendo, de repente eles começam a formar frases. Quando você vai trabalhar, por exemplo, o texto também é muito significativo. O texto sai da história de vida de cada um. Então você começa a despertar para a cidadania. Então esse legado Paulo Freire deixou para nós. Trabalhar a matemática. A matemática não é apenas algo abstrato, que você fala 1 mais 2, 3, mas se é 1 tem que ter a referência do 1.
Se são 2, tem que ter a referência, trabalhar muitas situações, problemas da vida deles, como o troco, como a conta de água, a conta de luz. Então, mais ou menos nesse sentido, o IPTU, todos os carnês que eles tenham, a porcentagem. Então, a gente utiliza muito esses panfletos que o pessoal das lojas distribui nas ruas para poder partir dali e ir organizando os problemas que eles vão resolver em sala de aula. O processo de pós-alfabetização tem todo também uma função social. Por exemplo, se você trabalhou com as 20 palavras geradoras, no caso da Ceilândia nós temos 19 palavras geradoras. Na numerização nós temos mais 3. Então, para o trabalho ser significativo, você alfabetiza com essas palavras, eles vão formando palavras, eles vão trazendo, de repente eles começam a formar frases. Quando você vai trabalhar, por exemplo, o texto também é muito significativo. O texto sai da história de vida de cada um, o texto sai das coisas que eles não têm acesso, a gente vai para os ministérios, pega panfletos sobre vacinação, sobre uma série de coisas que são interessantes, mas os órgãos públicos acabam entregando pouca coisa para a comunidade, as pessoas ficam sem informação. Então, quando você começa a fazer a leitura em sala de aula, aprofundar o que é aquilo ali, muitas mães devem vacinar seus filhos no período correto, muita gente ainda não tem documento, que você começa a trabalhar, então você começa a despertar para a cidadania. Para o pobre, a única ascensão é o estudo, não tem outra ascensão social. Então, e a gente queria ascender, mas não era ascender para ficar rico, ou para isso ou para aquilo. Era ascender para ser digno numa comunidade, ser um bom cidadão, ter seus direitos, cobrar seus direitos, também exercer direitos. Então, acho que essas coisas são importantes para todos nós. E eu pude perceber também, assim, nas pessoas, o interesse, a vontade de aprender, sabe? Foram um grupo, assim, que confiaram mesmo e apostaram na luta, e lutaram mesmo. Foi com dificuldade, mas sempre estava na sala de aula e participava de tudo. Tudo que a gente falava com eles, era curso e tudo que vinha, eles topavam e ficaram firmes, assim. Aí eu também, aí eu mais do que nunca, eu me acreditava em mim, sabe? Porque uma coisa é fazer e outra é a gente fazer com amor e confiança mesmo, que tudo vai dar certo. Então, enfim, o projeto foi muito bom, foi um sucesso e deu para eles assim uma firmeza na questão da aprendizagem, porque aliou a produção de renda, né, com a criação da cooperativa. Então isso foi muito bom porque trouxe segurança e evitou, a gente viu que evitou a evasão, porque firmou, né, os passos do adulto dentro da escola, aliando a aprendizagem com a produção de renda. Olha, nós queremos criar uma ponte entre os egressos do Alfa Inclusão, para que ele caminhe da agora para frente, né, no seu nível acadêmico. Nós podemos estar incluindo eles numa turma regular de EJA, para que seja feita a sua classificação, em que nível de aprendizagem que ele está. Ele pode se encaixar, às vezes, numa primeira série, ou às vezes até numa quarta, né? E daí para frente, no ano que vem, a gente pode estar até criando na região turmas de 5ª e 8ª série, porque nós não podemos deixar esse momento que eles estão vivendo, né, de mobilização, de vontade de estudar, parar. Tem que continuar isso daí e dar condições para que eles caminhem em frente nessa jornada acadêmica deles. Eu fui participar desse projeto pelo seguinte, eu já trabalhava em casa, né, mas não tinha divulgação nenhuma, ninguém conhecia meu trabalho, né? Então uma amiga minha convidou para mim entrar no projeto, eu entrei, gostei e estou até hoje. Bom, como a gente teve lá uma aula inclusive sobre a saúde, tivemos aulas sobre comercialização, né? Então eu cheguei mais em cima, que eu aprendi mais. Bom, o PNUD, como um dos parceiros do programa, ajudou principalmente no desenho do projeto. O projeto já vinha com a metodologia do Banco do Brasil, né, de alfabetização, mas ele tinha esse componente, que era esse componente de alfabetização empreendedora. Então, nós ajudamos no desenho de como implementar isso, né? Como tirar isso do papel e transformar isso numa realidade. Então, nós participamos de todos os momentos de decisão sobre como fazer, como tomar decisões corretas para que a gente realmente conseguisse efetivar os resultados do projeto.
né? Então, assim, desde pensar o transporte dos alunos, até pensar como que a gente ia fazer para fechar com os alfabetizadores. Então, o PNUD participou tanto no, assim, posso resumir que é o desenho e a implementação do programa até o final. Mas é um projeto que tem resultados interessantíssimos e que para a gente é muito importante, porque poderia ser um exemplo para ser trabalhado na cooperação Sul-Sul ou com outros países ou até mesmo em outros estados do Brasil. O que nós percebemos foi que nós chegamos no município de Arinos e no município e em Braslândia, que é uma região administrativa do Distrito Federal, e os alfabetizadores, eles tinham uma certa carência de informações, tinham muitas dúvidas com relação à prática pedagógica no dia a dia na sala de aula. Então nós auxiliamos esses alfabetizadores, nós acompanhamos o desenvolvimento desses alunos, né, dia a dia, como é que eles estavam se desenvolvendo, quais eram as suas dificuldades, as suas ansiedades, as suas necessidades. Então foi isso que nós fizemos. Como era feito isso? Nós fazíamos isso por meio de reuniões coletivas, tá? Porque o alfabetizador é que era o responsável pelas atividades desenvolvidas em sala de aula. Nós éramos o suporte para esses alfabetizadores e para os alfabetizandos. E, na verdade, nós só fizemos foi contribuir, foi dar um direcionamento, foi unir a teoria à prática. E isso é o que nós buscamos desenvolver no projeto. E a essência desse projeto foi, digamos, em termos de aprendizado para nós, foi que essa mobilização em torno de um projeto de renda facilita muito a mobilização para o processo de aprendizagem da alfabetização de jovens e adultos. Então, tão grande quanto o desafio do desenvolvimento do projeto propriamente, é o desafio futuro de como dar o apoio necessário às comunidades que foram beneficiadas com o projeto, como também a replicação em escala junto aos programas, tanto da Fundação como das instituições parceiras. Meu patrão aqui sou eu.